Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada essencialmente por eventos políticos, onde tivemos o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, onde de lá saiu uma vez mais Xi Jinping vitorioso, líder do partido e da China, um terceiro mandato de 5 anos, o que não sucedia desde o tempo de Mao Tse-tung. No Reino Unido, Liz Truss foi mesmo obrigada a pedir admissão, depois de muito pressionada pelos parlamentares do seu próprio partido, não conseguindo resistir ao teste da alface lançado pelo Daily Star uma semana atrás. E em Itália tivemos formalmente a primeira-ministra de Itália. Nos mercados financeiros, os mercados financeiros foram essencialmente abalados por mais fortes ganhos das yields, ou seja, um mercado obrigacionista em queda, levando a pressões sobre os mercados os mercados acionistas e ainda a colocar alguns entraves e alguns impulsos nos mercados cambiais. Isto levando o dólar iene, por exemplo, a um novo máximo dos últimos 32 anos, muito perto de 152, quando finalmente o Banco do Japão voltou a intervir para parar a forte queda do iene japonês nos mercados internacionais. Na altura, o Banco do Japão intervém no último dia da semana. Nesse mesmo dia, o Wall Street Journal lança também uma notícia em que coloca alguns responsáveis norte-americanos do Banco Central norte-americano a reconhecer que provavelmente as taxas de juros já teriam ido altas demais, já tinham ido longe demais e que agora começávamos a provavelmente ter aqui assim alguma alteração na política mais agressiva do Fed. Isso levou a que, por exemplo, no mercado cambial o dólar acabasse por inverter, depois dos ganhos que tinha feito durante a semana toda, em poucas horas no final da semana, esse recuou completamente e isso acabou por alterar bastante o panorama no final da semana, nas últimas horas da semana. As commodities também tiveram exatamente esse tipo de volatilidade e o petróleo, por exemplo, acabou por terminar a semana aos mesmos níveis, relativamente em torno dos mesmos níveis em que começou a própria semana. Os mercados acionistas acabaram por ter, isto depois de uma semana bastante volátil, com bastantes perdas pelo meio, acabaram por ir recuperando e nas últimas horas, depois da tal notícia do Wall Street Journal, acabaram mesmo por terminar bastante fortes, isto principalmente, obviamente, tanto na Europa como nos Estados Unidos. A Ásia acabou, como tinha acabado mais cedo e bastante antes, tanto da intervenção do Banco do Japão como dessa tal notícia do Wall Street, acabaram por terminar, as bolsas asiáticas acabaram por terminar negativas. No entanto, na Europa ganharam entre 2% e 2,5%. Nos Estados Unidos, os ganhos da semana acabaram por ficar em cerca de 5%. E cá em Portugal, o PSI 20 também acabou por ir nesta onda verde, digamos, dos mercados e terminou mesmo a ganhar 2,85%, ou seja, acima mais ou menos da média dos mercados na Europa, onde se destacou a nível individual a Navigator, que durante a semana acabou por ganhar 7,1%, e a Greenvolt, do outro lado, a perder uns meros 0,3%. Na próxima semana, os mercados irão estar uma vez mais a olhar para o que se vai passar essencialmente no Reino Unido. Temos aqui assim uma corrida de novo à Downing Street 10, ou seja, ao lugar de primeiro-ministro no Reino Unido. Boris Johnson está de volta a tentar isso mesmo. Mordaunt também está a tentar o lugar para primeiro-ministro, mas à frente continua Rishi Sunak, que concorreu com Liz Truss e perdeu, mas desta vez está bastante à frente nas contagens que, pelo menos até agora, têm sido feitas dos deputados que vão ser precisos, pelo menos ele já tem os 100 deputados para entrar na corrida. Se chegar aos 156 vai eliminar um deles, provavelmente Mordaunt, e fica só com Boris Johnson, a concorrer com Boris Johnson, que irá ter, se não houver nenhuma desistência, se não houver desistências, esse primeiro-ministro será conhecido ainda esta semana.
Os mercados vão estar bastante atentos, uma vez mais, à tal notícia do Wall Street Journal, ver o que é que ali tem de sustentável. Isto numa altura em que se torna mais complicado, porque começou o período de silêncio dos responsáveis do Fed e, portanto, não vai haver aí nenhuma informação adicional desses mesmos responsáveis relativamente a esta notícia que foi dada, como eu disse, nas últimas horas do mercado de sexta-feira. Além disso, vão ter os bancos centrais. Desta vez tem um banco central forte, o Banco Central Europeu. Não é que os mercados centrais, não é que os mercados esperem grandes novidades no Banco Central Europeu. Está-se à espera de 75 pontos base de subidas de taxa de juros e provavelmente o problema está aqui na comunicação que vai ser feita por Christine Lagarde relativamente ao quantitative tightening, ou seja, ao desfazer do forte portfólio de obrigações que acaba por ter o Banco Central Europeu em carteira devido ao programa de compra de ativos que teve a fazer durante vários anos. Temos também como bancos importantes o Banco do Canadá, em que os mercados estão divididos entre 50 e 75 pontos de subida de taxa de juros. Provavelmente, depois dos números de inflação da semana passada, acabará a ser mesmo por ser os 75 pontos. E o Banco do Japão, que depois do que a semana passada fez, em que teve a controlar a curva de taxa de juros, comprando obrigações a 10 anos a uma taxa de 0,25 das yields, e com a intervenção cambial feita nos últimos momentos da semana, não acredito que vá alterar a sua política, que continua a ser, em termos de taxa de juros, a única que está negativa em menos 0,1 e em termos de controle de taxa de juros a 10 anos nos 0,25. A nível de dados económicos, temos o relevo vai começar por ser a dos PMIs logo no início da semana e obviamente temos os dados da China que foram todos adiados da semana passada para esta. Um deles é o PIB, outro é a balança comercial. São números que poderão aqui assim dar alguma orientação aos próprios mercados. Temos ainda depois nos Estados Unidos também o PIB do terceiro trimestre e a medida mais seguida pelo Fed relativamente à inflação, que é o PCE Core Price Index. E aí poderemos ter também mais ideias do que poderá eventualmente acontecer no Fed nos primeiros dias de novembro, em que o mercado neste momento está à espera também dos tais 75 pontos base e, portanto, não vai haver por aí, creio eu, grandes alterações. Por fim, temos os resultados empresariais. Vai ser uma semana bastante forte em termos de resultados empresariais e com empresas que normalmente costumam dar aqui assim alguma orientação ao mercado. Estou a falar de empresas como a Boeing, como a Amazon, como a UPS, como a Apple, como a Google e o Meta, seja o Google, seja a Alphabet e o Meta, o antigo Facebook. Todos são empresas bastante fortes em que normalmente costumam dar aqui assim alguma orientação aos mercados, portanto o mercado vai seguir atentamente estes resultados também. Para já é tudo, uma boa semana, bons negócios e para a semana cá estaremos novamente. Até lá!